Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 11, versículos 7 ao 14 declara: Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele, desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Aqui Jesus cita Malaquias 3, versículo 1, onde o mensageiro parece ser uma figura profética que vai aparecer. De acordo com Malaquias capítulo 4, versículo 5, esse mensageiro é o profeta Elias, a quem Jesus identifica como João Batista. Isso significa que João Batista era Elias reencarnado? De modo nenhum. Em primeiro lugar, o conceito de reencarnação teria sido completamente estranho para a mente judaica.
Não podemos simplesmente importar ao pensamento religioso oriental as palavras de um judeu do primeiro século. Se qualquer coisa, Elias voltando teria sido simplesmente Elias ressuscitando dentre os mortos, na vinda do Senhor. Assim mesmo, se João Batista fosse literalmente a pessoa de Elias, isso teria sido uma ressurreição, não uma reencarnação. Dizer o contrário é forçar a nova visão preconcebida da reencarnação na Bíblia. Em segundo lugar, a Bíblia deixa bastante claro que João Batista recebe esta designação porque ele veio no espírito e poder de Elias, Lucas 1:17, e não porque era Elias, em um sentido literal. João Batista é o precursor do Novo Testamento que aponta o caminho para a chegada do Senhor, assim como Elias preencheu esse papel no Antigo Testamento e fará novamente no futuro. Veja em Apocalipse capítulo 11. Em terceiro lugar, o próprio Elias aparece com Moisés na transfiguração de Jesus, depois da morte de João Batista. Isso não teria acontecido se Elias tivesse mudado de identidade. Mateus 17, versículo 11 e 12. Em quarto lugar, Marcos 6, versículo 14 ao 16 e capítulo 8, versículo 28, mostram que tanto as pessoas quanto Herodes fizeram distinção entre João Batista e Elias. Por fim, a prova de que este não é um caso de reencarnação vem do próprio João Batista. No primeiro capítulo do Evangelho do apóstolo João, João Batista se identifica como o mensageiro de Isaías 40, versículo 3, não como Elias de Malaquias 3, versículo 1. João Batista chega até o ponto de negar especificamente ser Elias, João capítulo 1, versículo 19 ao 23. João fez para Jesus o que era para Elias ter feito para a vinda do Senhor, mas ele não era Elias reencarnado. Jesus identificou João Batista em seu papel de Elias, enquanto João Batista rejeitou a identificação quando veio aos líderes religiosos. Como conciliar esses dois ensinamentos? Há uma frase-chave quando Jesus identifica João Batista com Elias, que não se deve passar por cima. Ele diz: "E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias." Em outras palavras, a identificação de João Batista como Elias não se baseava nele ser Elias, mas sim nas respostas das pessoas ao seu papel, para aqueles que estavam dispostos a acreditar em Jesus. João Batista funcionava como Elias, pois acreditavam em Jesus como Senhor. Para os líderes religiosos que rejeitaram Jesus, João Batista não executou essa função. Moisés surge no livro de Êxodo como uma figura de Jesus, o libertador do seu povo do jugo de Satanás. Se você lê os evangelhos, deve se lembrar de que o rei Herodes mandou matar os meninos na tentativa de livrar-se de Jesus. A mesma estratégia usada por Satanás ao inspirar Faraó a eliminar os meninos hebreus. Mas Moisés escapou da morte e mais tarde nós o encontramos casando-se com Zípora, uma mulher gentia cujo nome significa passarinha, algo pequeno e insignificante. Paulo também descreveu a igreja, a noiva de Cristo, como insignificante aos olhos do mundo. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1. A libertação do povo no Egito aconteceu por meio de outra figura de Cristo, um cordeiro sem defeito sacrificado na instituição da Páscoa. O seu sangue aplicado ao batente das portas das casas dos hebreus seria a garantia de que a morte não entraria ali quando o juízo de Deus caísse sobre todo o Egito. Depois, em outra figura representando o crente associado a Cristo em sua morte, nós vemos os hebreus passando pelo fundo do mar, um lugar de morte, e saindo triunfantes e salvos do outro lado. Porém, ainda em um deserto a caminho da terra prometida. O deserto é uma figura do mundo, onde o cristão se encontra depois de salvo por Cristo. Assim como ocorre hoje com o crente em Jesus, em sua jornada rumo à pátria celestial, os hebreus eram guiados por Cristo, representado na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Em sua carta aos Coríntios, Paulo explica que todos comeram do mesmo alimento espiritual, referindo-se ao maná,
que caía do céu e era uma figura de Jesus, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Isso está no capítulo 10 de 1 Coríntios. Chegamos ao Monte Sinai, e ali Moisés é uma figura de Cristo como mediador entre Deus e os homens, e também como profeta. Em Deuteronômio, Deus disse a Moisés, referindo-se a Jesus: levantarei do meio de seus irmãos um profeta, como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Deuteronômio 18, 18. E no Evangelho João diz assim, no Evangelho de João: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.